nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido pela igreja. E quando eu digo conhecido, como já foram os irmãos, já ouviram muito essas mensagens em alguns cultos que a gente participa, a gente ouve muito algumas reflexões a respeito desta mulher cananeia. Mas eu quero enfatizar nesta noite a respeito de Jesus, porque a Bíblia diz aqui no capítulo 15 que Jesus, a Bíblia diz que ele é convidado para um jantar, e nesse jantar ele leva os seus discípulos para que ele pudesse ter aquela refeição. E a Bíblia vai nos dizer que era muito de costume Jesus ser convidado pelo grupo conhecido como os escribas, os fariseus, os saduceus, e esse grupo sempre procurava em Jesus alguma falha, algum erro, né? E esse erro poderia ser na lei de Moisés, ou algum erro, alguma falha diante do Império Romano. E a Bíblia vai dizer, né, que esses homens religiosos, eles a todo tempo procuravam uma falha em Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus é perfeito, Jesus não tem falha. Em todo tempo, Jesus ele veio dizer que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Então ele procurava uma falha em Jesus por conta disso, mas Jesus não tinha defeito. Então a Bíblia vai dizer que eles se reúnem numa casa onde ali estão os escribas reunidos, né, para se alimentar. E Jesus está sentado à mesa com ele, e junto de Jesus está os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que eles os escribas começam a fazer uma análise de Jesus, e como ele não vê falha em Jesus, eles começam a observar quem está do lado de Jesus, e quem está do lado de Jesus é os seus discípulos. E a Bíblia diz que esses discípulos, como os irmãos mesmo já conhecem a história dos apóstolos, dos discípulos, eram homens pecadores, eram homens iletrados, homens que não tinham convívio com pessoas das altas sociedades, não sabia como se assentar, não tinha uma postura, não tinha uma ética. E a Bíblia diz que os discípulos sentavam à mesa com os escribas, com Jesus, e começou a comer sem lavar as mãos. E a Bíblia diz que havia uma tradição dos escribas que não se podia comer nenhum alimento sem antes se lavar as mãos várias vezes. Então eles olham para Jesus e começam a dar um sermão em Jesus, começam a dar como se fosse uma bronca em Jesus por conta do seu discípulo, e começa a dizer: olha, os seus discípulos são tudo sem ética, porque eles não estão metendo a mão no prato sem lavar as mãos, e isso é fora de ética, isso não pode acontecer. Aí Jesus olha para eles, aqueles escribas, e dá uma resposta muito satisfatória para eles. Começa a dizer: mas vocês são diferentes, vocês lavam as mãos para comer, as mãos de vocês estão limpas, só que tem um problema, não adianta eu meter a mão no prato com as mãos limpas e o meu coração está sujo. Vocês são como sepulcros caiados, vocês não têm reverência, vocês têm postura, vocês têm reverência, vocês comem com as mãos limpas, mas o coração de vocês está sujo. E eu tenho uma resposta para vocês: o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. O que contamina alguém, o crente, não é o que entra, mas é o que sai da boca do crente, é o que sai da boca do homem. É isso que contamina o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E diante dessa indagação, a Bíblia diz que ali rolou um certo clima. E a Bíblia diz que depois dessa situação, Jesus, ele sai daquela região da Galileia e vai até as partes de Tiro e de Sidom. Segundo alguns teólogos, Tiro e Sidom era como se fosse um oásis do povo judeu. Quando o povo estava fático, estava cansado, estava precisando de um local para descansar a sua mente, para ficar um pouco aconchegado. A Bíblia diz que os judeus gostavam muito de ficar nessa região de Tiro e Sidom. E Jesus ele desce para as partes de Tiro e Sidom, simplesmente para descansar, para refletir um pouco, para tirar um período, quem sabe até de oração. Se vocês forem observar em Tiro e Sidom, quando Jesus chega nessa região, ele não prega para ninguém.
Ele não cura ninguém, ele não faz nada, ele não quer fazer nada naquele lugar, ele só quer simplesmente sentar e descansar. É tanto que Marcos, o evangelista, vai dizer que quando Jesus entra nesta casa, ele se assenta naquela cadeira, e a Bíblia diz que nesse exato momento aparece uma mulher, e essa mulher começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está sentado, Jesus está calado, ele não dá nenhuma palavra para aquela mulher. A Bíblia diz que do mesmo jeito que Jesus está, Jesus fica. Versículo 23 do capítulo 15 de Mateus, a Bíblia diz: mas ele não lhe respondeu palavra. A Bíblia diz que Jesus não abriu a sua boca, Jesus nem sequer fez menção de atender aquela mulher. A Bíblia diz que ela continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquilo incomodou tanto, estava causando tanto incômodo nos discípulos, que um deles se levantou e disse: Senhor, mestre, despede aquela, vem gritando atrás de nós. Nós não estamos suportando o grito desta mulher, nós não estamos suportando o barulho desta mulher. Despede esta mulher para que ela saia, para com essa gritaria. Aí Jesus, os discípulos, quem sabe também a mulher, esperando Jesus levantar as suas mãos, estender sobre aquela mulher e dizer: a tua filha está salva, vai-te em paz. Não, Jesus olha para aquela mulher e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perceba que Jesus naquele momento, ele não está em um clima muito bom, que ele diz: eu não fui enviado para esta mulher. Esta mulher, ela era cananeia, ela era grega, sírio-fenícia, e ela era considerada uma mulher pagã, uma mulher rejeitada do povo judeu. E Jesus naquele momento, ele olha para aquela mulher e diz: olha, eu não fui enviado para vocês, gentios, agora. A palavra que eu estou pregando não é agora para vocês. Aí a Bíblia vai dizer que no versículo 25, ela chega e a Bíblia diz que ela chegou e adorou e disse: Senhor, socorre-me. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus olha para aquela mulher e diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo: não é bom eu pegar o pão. O que é pão na Bíblia é a palavra. Não é bom eu pegar o pão dos filhos, dos judeus, dos israelitas e deitar aos cachorrinhos. Irmãos, logo no começo da minha fé, da minha caminhada, quando eu meditava na Bíblia e eu começava a ler aqui em Mateus capítulo 15, nessa passagem desta mulher, eu fiquei um pouco intrigado com Jesus, porque eu falei: como que Jesus, um homem tão maravilhoso, tão poderoso, tão dócil, ia ter coragem de chamar, ia fazer isso com essa mulher, uma pobre mãe desesperada, que estava ali em busca de um milagre dentro da sua casa, em busca de receber um milagre na vida da sua família. Mas ao passar do tempo, eu fui meditando e eu fui entender que Jesus naquela época chamar alguém de cão, de cachorro, de cachorrinho, era uma forma de menosprezar, porque segundo os judeus, aqueles que não faziam parte do povo judeu eram chamados de cachorrinho, não por uma palavra vulgar, mas sim porque eles eram desprezados, eles eram rejeitados da sociedade judeia. Então Jesus vai dizer: não é bom eu pegar o pão dos filhos, que é a palavra, e deitar aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo: agora não é o momento ainda de chegar até vocês. Primeiro eu tenho que pregar para o povo israelita, primeiro eu tenho que pregar para o povo judeu. Eu vim para os israelitas, tanto que a Bíblia vai dizer, lá no livro de João, capítulo de número 1, vai dizer que Jesus, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que creram no seu nome foram chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus dá esta palavra: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, olha qual foi a resposta daquela mulher. Ela diz: sim, Senhor. Oh glória. Sim, Senhor. Aleluia. Perceba que quando algum judeu ia ter com Jesus, qual era a palavra que ele tinha com Jesus? Sim, mestre. Sim, rabi. Sim, rabônio. Mas chega uma mulher sírio-fenícia, uma mulher pagã, uma mulher gentia, fora do novo concerto. Ela chega e diz: sim, Senhor.
Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, ela está se referindo a ela, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mesa aqui que Jesus está se referindo, que essa mulher está se referindo, é Israel. Os filhos que Jesus se refere são os israelitas que estão ao redor da mesa. Jesus é o garçom que está servindo o pão a Israel. E todas as vezes que Jesus estava servindo o pão, caía, isso aqui é uma simbologia, caía algumas migalhas do chão. E os gentios iam lá e diziam: eu vou querer um pouco desta migalha, porque a migalha que cai da mesa, vindo do céu, para mim é fartura da minha mesa. A migalha para quem está com fome é fartura da minha mesa. Aleluia. Para quem está passando necessidade, até o amargo vira mel, até o amargo torna-se doce. Aleluia. Louvado. Aí quando Jesus ouve aquela palavra, perceba que foi um debate intenso que Jesus teve com aquela mulher. Quando Jesus ouve a mulher dizer aquilo, ele diz: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui essa mulher, irmãos, ela tem 3 lições importantes para nós. Há 3 lições que essa mulher traz para nós aqui nessa noite. Eu quero compartilhar com a igreja. A primeira lição que essa mulher traz para mim e para você nessa noite é: tenha propósito diante de Deus. Qual é o propósito daquela mulher? Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Há um espírito maligno que está possuindo ela, e aquilo está trazendo uma atormentação na vida dela e também na minha vida. Ela estava com um propósito diante de Deus naquele momento. E nesta noite eu digo com toda certeza e toda clareza, de olhos abertos para você: o mesmo Jesus que estava diante daquela mulher cananeia é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. E Ele está dizendo: tu veio aqui para esse culto nesta noite, mas qual é o teu propósito aqui neste lugar? Qual é o teu propósito aqui nesta casa de oração? Qual é o teu propósito aqui nesta noite? Será que tu veio no propósito de me adorar? Será que tu veio no propósito de me glorificar? Será que tu veio no propósito de buscar algo da parte que você está necessitando? Ou você só veio aqui nesta noite de passagem? Ou você só veio aqui nesta noite para sentar na cadeira e escutar, ouvir o culto? Mas quem já veio aqui nesta noite com propósito diante de Deus, já sentiu a presença dele aqui neste lugar, e está derramando o seu propósito diante do altar, e está dizendo: Deus, é disso que eu estou precisando, é disso que eu estou necessitando, é disso que eu estou precisando, é disso que eu estou precisando. Propósito diante de Deus. Segundo, a Bíblia vai dizer que ela tinha um propósito. E qual era o propósito? Curar sua filha dentro da sua casa. O problema estava na sua família, na sua filha. E o que é que ela vai fazer? Ela vai importunar Jesus. Perceba que Jesus naquele momento, ele não está querendo conversa com ninguém. Jesus não está querendo fazer nada para ninguém naquele momento. Mas ela estava provocando o seu milagre. Ela estava insistindo pelo seu milagre. Ela estava diante dele, ela estava dizendo: eu ouvi falar do Senhor. Eu ouvi dizer que o Senhor salva. Eu ouvi dizer que o Senhor ressuscitou um homem o 4 dias de morto. Eu ouvi dizer que o Senhor levantou uma menina de cima da cama, depois de morta. Eu ouvi alguém dizer que o Senhor tocou no esquife de um caixão e aquela criança foi ressuscitada. Eu não saio daqui enquanto eu não receber a minha bênção. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. É como Jacó no val de Jaboque, o anjo lutando com Jacó, e Jacó dizendo: eu só te largo depois que tu me dá a minha bênção. Eu só te largo depois que tu me abençoar. Eu só te largo depois que você me abençoar. Segunda lição dessa mulher deixa para nós é: seja perseverante diante de Deus. Tenha perseverança naquilo que você está pedindo a Deus. Não é aqui agora, não é no culto de domingo, mas é você acordar de manhã. Deus não mandou ainda, persevera importunando Deus. É chegar na terça-feira, você não recebeu ainda, persevera provocando, provoca o seu milagre.
Você precisa provocar o seu milagre. Você precisa insistir, importunar, até que aquela mulher pediu tanto que o juiz falou: eu vou liberar logo essa bênção para essa mulher, porque eu sei que ela não vai me deixar em paz. Da mesma forma, você aqui nesta noite, peça para Ele, importune Ele, fale com Ele, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Aleluia. Mas, meus irmãos, Marcos vai trazer outro tipo de tradução lá em Marcos capítulo 7, versículo 15. A Bíblia vai dizer que Marcos ele diz assim: e uma mulher cananeia, chegando aos pés de Jesus, prostrando-se, o adorou. Perceba que Marcos faz menção dos pés de Jesus. Aí eu fui procurar na Bíblia a respeito desses pés de Jesus. Aí eu fui entender que todo mundo que estava em busca de um milagre na Bíblia corria para onde? Para os pés de Jesus. Se você for observar a história de Jairo, a Bíblia diz que Jairo, ele sabe que Jesus está passando ali naquela região, ele se prostra diante dos pés de Jesus e diz: mestre, socorre-me. A Bíblia diz que uma mulher do fluxo de sangue, sabendo que Jesus estava passando ali, ela vai entre a multidão e toca na orla das vestes de Jesus, e o sangue dela é estocado. Aonde fica a orla? Na borda dos pés. Agora a pergunta é: por que todo mundo na Bíblia gostava dos pés de Jesus? Por que todo mundo na Bíblia gostava de chegar diante dos pés de Jesus para receber o seu milagre? A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 15, vai dizer: e da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aquela mulher cananeia, quando ela estava diante de Jesus, ela foi muito sábia. Por quê? Porque ela olhou para Jesus, olhou para os pés e disse: há uma profecia na Bíblia, há uma profecia lá nos Pentateucos que fala desses pés, que ela vai ferir o calcanhar e esses pés vai ferir a cabeça. Lá dentro da minha casa o diabo está se andando, então não tem outra coisa a você fazer: joelhar diante desses pés e clamar, porque é esses pés que vai pisar na cabeça de Satanás dentro da minha casa. É esses pés que vai pisar na cabeça do diabo dentro da minha casa. É esses pés que não vai dar uma chinelada, mas vai dar uma sapateada na cabeça do diabo, e ele vai correr de dentro da minha casa. E nesta noite Jesus está dizendo: quer ver o diabo bater em retirada? Corra para os pés de Jesus, corra para os pés de Jesus, vá para os pés de Jesus, se humilhe nos pés de Jesus, se dobre de joelho nos pés de Jesus. Se dobre diante dos pés de Jesus nessa noite. Foi esses pés que pisou a cabeça da serpente. É esses pés que vai esmagar a cabeça do diabo. É esses pés que nós temos que estar prostrados diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverança. Terceiro, a Bíblia diz que isso aqui é perseverança. A Bíblia diz que uma certa feita, no capítulo de número 1 do livro de Gênesis, do livro de 1 Samuel, Ana era uma mulher que tinha propósito. Ana era uma mulher que tinha compromisso com o que ela estava pedindo. A Bíblia vai dizer que enquanto no capítulo 1, se os irmãos lerem, até então Ana não tem nenhum propósito específico. A Bíblia diz que enquanto Ana não tinha propósito, tudo que Penina falava, tudo que Penina dizia, aquilo entrava no coração de Ana. A Bíblia diz que Ana não comia, Ana não bebia, Ana não dormia, e ela vivia amargurada. Mas no versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que depois que Ana se levantou e prostrou-se e perseverou em orar perante o Senhor, Penina falava de um lado, Penina criticava de outro. Penina dizia uma palavra de um lado, Penina dizia: você é estéril, você é uma maldição dentro desta casa, você nunca vai dar alegria ao Cana, você nunca vai dar certo,
você vai ser sempre uma frustração. A Bíblia diz que depois que ela estava com propósito diante de Deus, ela começou a orar. Porque quem tem propósito diante de Deus, não é qualquer calúnia que abate ele. Quem tem propósito diante de Deus, não é qualquer cara feia que faz ele deixar de cultuar. Quem tem propósito diante de Deus, não é qualquer levantezinho que tira ele da igreja. Quem tem propósito diante de Deus, pode fazer o que quiser, pode colocar o nome dele na roda, pode fazer o que quiser para com ele, mas ele tem propósito diante de Deus. E quanto mais a Penina está falando de você, diga para a Penina: quanto mais tu fala, eu estou de joelho. Quanto mais tu me critica, eu estou orando. Quanto mais tu me fala de mim, eu estou de joelho. Por quê? Porque eu tenho um propósito diante de Deus. E quem tem propósito diante de Deus não tem tempo para ficar batendo na porta de ninguém, tirando pergunta. Quem tem propósito diante de Deus não tem tempo de ficar com cara fechada dentro da igreja. Quem tem propósito diante de Deus, ele tem compromisso com o céu, ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com o reino. Porque é de lá que vem o socorro dele, é do céu que vem. Persevera. E Jesus vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Lembra de Ana quando ela estava orando diante do Senhor? A Bíblia diz que Ana falava, mas os lábios de Ana só se movimentavam. E a Bíblia diz que Ana só no coração orava. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote, olhando Ana orar, ele diz: até quando, Ana, tu vai estar embriagada? Até quando tu vai andar desse jeito? Até quando? Aparta-te de ti que viu. A Bíblia diz que Ana olha para ele e diz: meu Senhor. Perceba o respeito. Perceba que se fosse nos dias de hoje, quantas pessoas, quantas Anas não iriam se levantar diante de Eli, ia botar o dedo na cara de Eli e ia dizer: o Senhor me respeita, que eu estou aqui, é comunhão com Deus. O Senhor me respeita porque eu sou uma mulher de oração. Mas ela não foi bater de frente com o seu líder, ela não foi bater de frente com o sacerdote. Sabe o que foi que ela fez? Eu sou uma mulher atribulada de espírito, porém eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. A mesma coisa esta mulher cananeia fez quando Jesus falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Aí ela chegou diante de Jesus e adorou. Aí Jesus vai dizer: não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitar nos cachorrinhos. Ela foi bater de frente com Jesus e dizer: o Senhor me respeita, porque eu não sou nenhuma cachorra, eu não sou nenhuma mulher vulgar, como o Senhor está dizendo. Mas sabe o que foi que ela falou? Ela se colocou diante daquela palavra que Jesus falou. Ela baixou a sua continência e disse: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa. Às vezes tem bênção que Deus está querendo te entregar, mas a tua boca atrapalha tudo. Às vezes tem bênção que Deus quer entregar, a bênção está na tua frente, mas tu fala demais. A bênção está do teu lado, falando com você, mas tu quer bater de frente com todo mundo. Tu quer ser o melhor dentro da igreja, tu quer ser só a tua opinião que vale, é só o teu jeito que serve, o jeito de ninguém mais serve. E Deus está dizendo: cuidado com o que tu fala, cuidado como tu reage diante da crítica do pastor, cuidado como tu reage diante de uma repreensão, cuidado como tu reage diante. Às vezes a bênção está do nosso lado, às vezes a bênção está na mão de alguém que está conversando conosco, mas a nossa opinião, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso ego que quer falar mais alto, leva tudo a perder. Quando Jesus olhou aquela mulher dizendo: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa, Jesus olha para aquela mulher e diz: não tem jeito. Ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia! Grande é a tua fé, mulher. Seja tudo isso feito conforme deseja o teu coração. Você tem propósito diante de Deus nessa noite? Você tem propósito? Levanta sua mão para o céu assim. Se você puder, levanta as duas assim. Você tem propósito diante de Deus nessa noite?
Eu estava orando aqui nesta tarde, eu estava pedindo uma palavra rema da parte de Deus nesta igreja. E Deus me falou: fala para a minha igreja que aqueles que têm colocado, que têm depositado todos os seus propósitos na minha presença, te prepara, porque eu vou conceder o desejo no teu coração. Eu vou realizar aquilo que tu tem tanto me pedido. Eu vou colocar na tua mão, mas é preciso ter perseverança, é preciso ter propósito, é preciso ter fé, é preciso ter vigilância. Fica de fé em nome de Jesus. Aqui estão os verdadeiros adoradores que estão com propósito na presença de Deus. É noite de milagre, é noite de milagre. Jesus está dizendo: se tu veio aqui com propósito, tem milagre para você, tem milagre para você. A Bíblia vai dizer que enquanto ela brigava, ela lutava com Jesus, o reboliço estava sendo grande dentro da casa daquela mulher. Enquanto ela estava pelejando com Jesus, a Bíblia vai dizer que a notícia chegou no ouvido daquela mulher: olha, a tua filha já está boa, a tua filha já está sã, a tua filha está normal. Vale a pena você orar, vale a pena você jejuar, vale a pena você confiar, vale a pena você servir a Deus, porque eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para você. Enquanto tu estás aqui nesta noite glorificando e servindo a Deus, Deus está fazendo um reboliço lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu trabalho. Deus está movendo. Satanás vai ter que morder a testa, porque tu está na presença de Deus, tu está buscando a presença de Deus. Aleluia. Mas aqui nesta noite, a palavra de Deus foi pregada, e essa mulher traz 3 lições para nós. Primeiro, tenha propósito. Segundo, tenha perseverança. E terceiro, tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, diante dessa palavra, fazer um apelo para você nessa noite. Você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, você que entrou por essas portas aqui nessa noite com o seu coração entristecido, abatido, amargurado, ou talvez você entrou aqui dizendo: Deus, eu só vou um dia levantar a minha mão e te aceitar, ou voltar para a tua casa depois que o Senhor falar comigo. O Senhor falou com você hoje. O Senhor falou no meu coração hoje, e Ele está dizendo: cadê a primeira pessoa que quer vir para os pés do Senhor nesta noite? Faça assim com a sua mão e diga: eu quero voltar para a tua casa, Senhor. Ou eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador nesta noite. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Faça assim com a sua mão. Eu só quero conhecer você. Tem alguém para Jesus? Meu amigo, hoje tu fez a escolha, me tomou e voltar a aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Faça assim com a sua mão. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o cheiro de brilhar.
chama hoje, vem. Jesus está falando ao teu coração nesta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está tocando no teu coração e teu coração está assim. O Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração nesta noite. Venha Cristo. Venha Cristo. Venha Cristo. Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus está perto de você. Você é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Limpa Jesus nessa noite. Venha Cristo. Venha Cristo. Pois Jesus é o rochedo divino. Glória a Deus. Está aqui dois jovens, o nosso irmão aqui, o nosso senhor, está pedindo uma oração. Eles estão aqui pedindo uma oração da parte da igreja por eles. E eu quero aqui pedir ao pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Está vindo aí mais um jovem, em nome de Jesus. Esse de oração. Amém. Vamos estar orando, pastor Ivaldo. Ora em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Como é o seu nome? Júlio? Muito bem. Miqueias, olha o nome. Miqueias, para quem não conhece esse moço, ele é filho do pastor Luísio, que dirige o Horizonte Azul. Ele é filho do pastor Luísio. Tenho muito e obrigação de vir e cuidar de você. Aleluia. Já fui dirigir algumas igrejas que os pais disseram assim: cuida do meu filho, tome conta do meu filho. Aleluia. Então, Miquel, tu sabe, você sabe o plano que Deus tem na tua vida. E aqui está o Maurício, gerente do Gabriel. Porque Gabriel, ele falou que ele recebia óculos. Glória a Jesus. Nós iremos orar. Maurício, feliz por você ter vindo. Viu, filho? Essa decisão de ter vindo à igreja. Muito importante. Você não quer estar certo, mas você veio aqui receber uma oração. Ali está vindo a Letinha também, do nosso programador Wilson, o Rian também. Nós iremos orar. A oração, irmão, é coisa maravilhosa. Sim ou não? Oração. Não, qual é o problema não aceitar Jesus? Nenhum problema, mas nós vamos orar. Que após a oração eles saem desse culto, outro culto, eles voltam e saem uma coisa. Eu acho que eu vou seguir esse Jesus dos crentes. Aleluia. E aí uma vez, querido Jesus, escute a presença desta noite. Ó Jesus, aqui estão os teus filhos, Jesus. Eles estão aqui, Senhor. Eles vieram à frente para receber uma oração. E aqui está a igreja com as mãos estendidas sobre a vida de ambos que aqui estão na frente. Alcança com a tua bênção, Senhor. Alcança cada um deles. Jesus, Pai Santo, aleluia, todos eles aqui que vieram. Ó Jesus, alcança com a tua bênção. Guarda o papai de cada um, guarda a mamãe, guarda os familiares de uma forma toda especial. Senhor, guarda a entrada deles aqui, também guarda a saída deles. Proteja com a tua bênção, Senhor. É o meu pedido que eu te faço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Tome assento nos seus lugarzinhos.